Olá, bem-vindos e bem-vindas a essa palestra que se chama Introdução e História à Aromaterapia Científica. Eu sou Emiliano Rodrigues e estou muito feliz de estar com vocês nesse dia tão especial que é o Dia na Aromaterapia no Brasil. Parabéns para todos nós. Antes de começar a falar, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Emiliano Ignacio Rodrigues, eu sou de Buenos Aires, Argentina. Primeiramente, eu sou professor de Ciências da Computação e depois me tornei aromaterapeuta faz muitos anos por um próprio caminho de saúde pessoal. Então, eu sou aromaterapeuta certificado pela AIA e pela NAHA, duas associações dos Estados Unidos que lideram a aromaterapia a nível mundial. Eu sou diretor internacional da NAHA para a Argentina, meu país, e também eu fui nomeado faz poucos meses como representante para toda a Sudamérica, incluído o Brasil, pela Associação Aliança Internacional dos Aromaterapeutas dos Estados Unidos. Meu caminho com a aromaterapia iniciou faz muitos anos. Primeiramente, eu me formei e tomei vários cursos em diversas instituições em Europa, né, com aromaterapia científica, aromaterapia da escola francesa, e muitos anos depois me levou nos Estados Unidos para aprofundar meu conhecimento e ter aquela outra perspectiva, e me formei como aromaterapeuta segundo a escola inglesa, né, para ter aquela visão e aquela prática integrativa da aromaterapia, porque a aromaterapia para mim é tudo. Eu fiz diversas especializações, como aromaterapia na prática clínica, aromaterapia para uso interno, pessoas altamente sensíveis, atualizações em bioquímica aromática com as recentes descobertas. Eu sou destilador também, eu faço minhas destilações de plantas nativas e não nativas aqui em Argentina. Eu fiz uma especialização de acompanhamento no processo oncológico e na fibromialgia com aromaterapia. Eu também fiz um aprofundamento sobre a ciência atrás dos lípidos vegetais, os novos extratos CO2, né? E então me levou a estudar química cosmética para desenvolver meus próprios cosméticos naturais. Eu sou fundador do Instituto Aromaciência aqui na Argentina, que é o primeiro instituto de aromaterapia que ensina a certificação da NAHA em espanhol. E também eu fundei Immortelli, que é um projeto para fornecer na Argentina óleos essenciais de altíssima qualidade. Entre eles, a gente tem a nossos queridos óleos essenciais de Laszlo disponibilizados na Argentina. Então, hoje vamos conversar sobre aromaterapia, que é aromaterapia, sobre aromaterapia científica, histórias e antecedentes da aromaterapia, né, tudo o trajeto até chegar até hoje, critérios de qualidade, produção, preço, análises e aplicações clínicas baseadas em evidência, né, um mecanismo, a segurança e casos de estudo. Vamos lá. Vamos começar pelo início. O que é aromaterapia? Vamos falar um pouquinho sobre a definição. Podemos começar falando que aromaterapia é a arte e a ciência de utilizar óleos essenciais, extratos de CO2, absolutos e outros derivados de plantas aromáticas das suas várias partes para alcançar o equilíbrio, a harmonia e promover a saúde do corpo, da mente e também do espírito. Ou seja, quer dizer alcançar aquele estado de homeostase, né, do equilíbrio total e integral. Repassando um pouco a história, aqui nós, na América em geral, é conhecida e também aplicada uma adaptação da aromaterapia, que é uma adaptação feita, né, principalmente provém da escola inglesa, que é uma tendência iniciada
por uma mulher austríaca que ela emigrou na Inglaterra com seu marido, teve muito sucesso na investigação e na aplicação de óleos essenciais, principalmente na cosmética no bem-estar nos anos 50. Então, de acordo com essa escola de aromaterapia inglesa, ela se baseia principalmente em tratamentos de beleza e em tratamentos através do massagem para alcançar aquele bem-estar, para difundir aromas para relaxar, mas também, em alguns casos, através de cataplasma ou com doses um pouco mais altas, ela era utilizada para fins terapêuticos, né? Por exemplo, para prevenir ou até curar algumas doenças. Mas a via oral não é utilizada nesse caso, né? Dessa perspectiva inglesa, e sempre é usada em baixa diluição. Então, essa corrente da aromaterapia, que ela prevalece no geral na América. E também por isso, na América, às vezes, não há tanto ênfase no uso de óleos essenciais autênticos de verdade, né? Que sejam testados, ou a fazer um uso baseado na evidência científica. Mas, às vezes, encontramos que as meras fragrâncias sintéticas ou então adulterados são usadas para o mesmo fim que os aromaterapeutas, né? Ou então fins energéticos e cosméticos, mas claro que com resultados baixos, com risco de alergias, de intoxicação, de toxicidade, quer dizer, e outras coisas mais. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a questão de qualidade de óleos essenciais. Então, agora sabemos o que é aromaterapia em geral, mas vamos especificamente a falar o que é aromaterapia científica. A que nos referimos quando nos referimos a aromaterapia científica? Aromaterapia científica é o estudo e uso de óleos essenciais para fins terapêuticos e medicinais. É uma terapia natural pertencente à fitoterapia, baseada na atividade terapêutica das moléculas bioquímicas naturais que compõem os óleos essenciais. Os óleos essenciais são altamente concentrados e são bioquimicamente definidos. São eficazes em numerosos e variados domínios. E de acordo com a escola francesa da aromaterapia científica, é utilizada uma metodologia rigorosa que se baseia em dados científicos, como estudos clínicos em humanos, em animais, in vivo, in vitro e até hoje modelos computacionais também, como ponto de partida. Isso é o que engloba, isso é a corrente, o pensamento, o ponto de partida da aromaterapia científica. A terapia científica, ela atua na pessoa, no corpo humano, né, no ser humano, através de três perspectivas ao mesmo tempo. Primeiramente, a informação. As moléculas aromáticas que ingressam no nosso corpo pela via oral, pela via dérmica, tópica, pela via da inalação, ela dá informação, porque ela chega no cérebro e ela atua alterando o nosso humor e comportamento. É informação que chega para nossa mente, para nosso cérebro. E particularmente numa área do cérebro que é conhecido como cerebelo, né? Que é aquele cérebro primitivo, onde estão a memória e as emoções. Por isso que a gente consegue sentir o cheiro de uma memória, ou então um cheiro acorda uma memória do passado. Também os óleos essenciais em nós, eles provocam um cambio de energia. Por quê? Porque de acordo com a escola francesa, vamos falar mais na frente, num gráfico, os óleos essenciais têm cargas elétricas, podem ser positivas ou negativas, e essas cargas, segundo essa teoria, têm efeitos no nosso corpo. Pode ser um efeito calmante, um efeito sedante, tonificante, estimulante, anti-inflamatórios, né? Vários efeitos comprovados. E também ele atua na matéria, no corpo mesmo.
porque os óleos essenciais, eles têm ativos, ingredientes, moléculas ativas que atuam a nível físico, com propriedades super comprovadas, que são terapêuticas, antibacterianas, antifúngicas, antivirais, imunoestimulantes, digestivas, anti-inflamatórias, analgésicas, etc, etc, etc. Então, no nosso corpo, como ser humano, atua por essas três vias ao mesmo tempo, como informação para nossa mente, como uma energia quantificável e no nosso corpo material, nas nossas células. Vamos falar um pouquinho da história do termo e os antecedentes da aromaterapia na humanidade. Vou fazer um pequeno resumo. Os óleos essenciais ou outras substâncias aromáticas, de uma forma ou outra, são usadas há séculos e até milênios para o tratamento de doenças pela humanidade, para rituais religiosos também e para outras necessidades físicas e espirituais. Por exemplo, 40 mil anos atrás, os aborígenes da Austrália já usavam Nutri-Tri, já conheciam Nutri-Tri, já conheciam as propriedades. De fato, o nome deriva porque os colonos, quando chegaram, vieram eles fazendo um chá disso. Por isso chamaram a palavra titri, né? A planta do chá, a árvore do chá. E eles faziam isso porque eles sabiam, faz milênios, das suas propriedades muito fortes como imunoestimulante e antimicrobial. Também eles defumavam, queimavam para passar no corpo e respirar aquela fumaça com algumas moléculas, né, que despedia a planta do titri para o tratamento de infecções respiratórias. Os egípcios, por exemplo, eram especialistas de usos de plantas aromáticas através de maceração em óleos vegetais, através de queimar algum tipo rudimentário de destilação de águas florais para rituais, para cosméticos e para mumificação. Tudo isso aqui tem evidência arqueológica. E durante muitos séculos foram, de fato, um dos principais remédios para combater diferentes epidemias na Europa. O médico persa Avicena, esse aqui é um mito muito importante na história. Ao redor do ano 1000, ele destilou o primeiro óleo essencial de acordo com o alambique moderno que nós utilizamos hoje em dia, com aquela estrutura do alambique, né? Depois tem variações de materiais, de tamanhos, mas aquela estrutura do alambique, do processo de destilação que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele foi aperfeiçoado, ele foi melhorado o processo da condensação do alambique por esse médico persa daqui chamado Avicena. Então se considera que ele destilou o primeiro óleo essencial como conhecemos hoje em dia. E foi o óleo essencial de rosa, rosa centifolia. Ele aperfeiçoou essa parte do condensador do destilador, né, porque já tinha destiladores de muitos materiais e muito mais rústicos em outras civilizações, até na antiguidade. E esse protótipo é usado hoje em dia, com todas as variantes que eu já falei. Mas a partir desse momento, ele, como médico, inclui em seus tratamentos aromaterapêuticos com óleos essenciais. Ele escreveu vários tratados médicos. Até aqui tem fotos, né, de uma página do livro no processo de destilação e um códice que é um cânon da medicina que ele escreveu, que foi traduzido em inúmeras línguas. Lá no final do século XVI, já tinha a humanidade, principalmente na Europa, mais de 100 óleos essenciais que eram usados para tratar condições específicas, né? Lá, com 600 anos de um processo de destilação conhecida como conhecemos hoje, já tinha muito mais do que 100 óleos essenciais bem definidos, o processo de extração e como utilizá-los. Por exemplo, o vinagre de 4 ladrões, né, na sua versão como fitoextracto, na sua versão formado por óleos essenciais, ele foi usado durante as grandes epidemias de peste que tiveram ocorrido no século XVI, século XVII, os anos 1600. E continha, entre vários elementos,
ingredientes cravo, canela, lavanda, hortelã-pimenta. Até esse vinagre foi registrado no Códice Farmacêutico no ano 1748. E ele ficou ali até o início do século XX, não faz tanto tempo. Por volta dos anos 1700, o uso de óleo essencial ele já se tornou como parte da medicina tradicional, convencional, naquela época na Europa. E isso continuou muito tempo, até que a ciência química se desenvolveu a tal ponto que os materiais sintéticos puderam ser criados em laboratórios. Então, por exemplo, o ácido salicílico, que é um ingrediente ativo do árvore do salgueiro, ele foi produzido sinteticamente pela primeira vez no ano 1852. E foi durante esse período justamente que o laboratório começou a substituir o jardim de ervas, aquele boticário, aquela medicina natural, por moléculas sintéticas feitas em laboratórios e essas se transformaram no principal fornecedor de medicamentos e de tratamentos naquela época. Esse foi o hito que mudou a perspectiva da medicina. Mas falando das bases científicas da aromaterapia, nessa visão francesa da aromaterapia científica, os primeiros testes de laboratórios registrados que comprovavam os efeitos antibacteriais dos óleos essenciais foram realizados em 1887. Por quê? Eles notaram que as pessoas que trabalhavam manipulando, processando flores e ervas para fazer destilações ou para outros tipos de extractos, eles tinham notavelmente muita baixa taxa de contrair doenças respiratórias, mesmo que eles estavam na epidemia de tuberculose naquela época. Então começaram a fazer as primeiras pesquisas sérias, científicas, sobre os óleos essenciais e os efeitos que tinham no microorganismo. E outras pesquisas foram conduzidas na França por Chamberland, o que mais tarde foi confirmado por Cadac e Meunier. E essas pesquisas confirmaram que óleos essenciais específicos tinham a capacidade de matar micro-organismos responsáveis pela febre glandular e febre amarela. Quer dizer, a humanidade sabia, fazia séculos, fazia milênios, que os óleos essenciais ou outros extractos aromáticos matavam bactérias. Mas nessa época, com esses estudos, eles conseguiam ver, eles conseguiam olhar o microorganismo sendo atacado, desintegrado por óleos essenciais. Eles tinham uma prova na mão impossível de negar de atividade antibacterial desse óleo para essa bactéria. Esse foi um hito muito importante na história da aromaterapia científica. E com o desenvolvimento de novos processos químicos, facilitou ainda mais a extração de óleos essenciais. Começaram a destilar muitas outras plantas que tinham um rendimento bem baixo, porque aperfeiçoaram a técnica. Também de outras partes da mesma planta, começaram a pesquisar, a ter curiosidade, a inovar. Mas da mão de que eles tinham todo esse avanço na extração, ao mesmo tempo a química ia imitando e copiando e criando versões sintéticas de muitos compostos naturais, entre eles os compostos aromáticos. E resultaram que essas versões sintéticas eram muito mais econômicas do que destilar uma planta. Então começou a produção comercial em massa de remédios que continham ingredientes artificiais. Eram versões artificiais de compostos naturais, em vez de utilizar as formas naturais de antes. E, de fato, a fitoterapia, nessa época, agora tem um ressurgimento na nossa era. Mas nessa época, logo começou a ser considerada como charlatanismo, como oscurantismo, como uma coisa antiga, sem efeito, em comparação com essas novas versões químicas e potentes.
Outro hito dessa época era que em 1896 eles isolaram um composto químico ativo de uma planta, lo sintetizaram para produzir em massa, e aí eles começaram a perceber que não tinha as mesmas propriedades terapêuticas do que o original. E o que acontece é que eu sempre falo que o óleo essencial é um totem. Nós podemos estudar o princípio ativo linalol presente na lavanda e acetato de linalila presente na lavanda. Mas a lavanda não é só linalol e acetato de linalila. Os óleos essenciais podem conter dezenas até centenas de compostos, sendo que a maioria deles não foram estudados por nós, os humanos, não foram estudados cientificamente. E às vezes só reparamos nos compostos maiores, com maior porcentagem, mas esquecendo que alguns compostos que estão presentes aos 5%, 4%, 1% da composição são altamente ativos a nível celular corporal e também ao nível olfativo para o cérebro. Então, é quase impossível saber todas as propriedades terapêuticas do óleo essencial porque é muito complexo. E daí é que eu sempre falo que o óleo essencial é um totem, é muito mais do que a soma das partes. E ainda nós só sabemos e nos focamos em algumas partes, não em todas. Isso já foi começado, né, a ver, a vivenciar naquela época quando os isolados sintéticos eram comercializados. Um exemplo. É considerado o linalol um ingrediente alérgeno, até o ponto que você, numa formulação cosmética natural ou não, se contém linalol no perfume como ativo, em um óleo essencial, deve, por conta da legislação, colocar que tem linalol. Mas acontece que, ao mesmo tempo do que o linalol é considerado um alérgeno, a lavanda, que tem muito linalol, é considerada, a lavanda natural, um produto, um ativo, como um totem, para acalmar as reações alérgicas. Então aí você vê um exemplo claro de que não é o mesmo linalol isolado e sintético em alta dose do que num contexto de outras moléculas que elas se compensam, se complementam e tem um óleo essencial na sinergia em si mesma. É um totem. E naquela época, então, começaram com as técnicas que foram desenvolvendo a identificar cada molécula e a colocar um nome, né? Aí apareceram, né? Essa aqui é o geraniol, essa aqui é citronelol, esse aqui é o eucaliptol. E muitas moléculas foram identificadas, nomeadas, e algumas até copiadas sinteticamente. Agora, em outras ocasiões, essas cópias sintéticas eram muito poderosas e também aquele princípio ativo que se basa nos medicamentos modernos de hoje, né? Um princípio ativo em uma dose controlada, alta e avaliando o efeito, deixando atrás esse conceito de um óleo essencial como um totem. Mas, ao mesmo tempo, por isolar um composto em altas doses e ainda sintético, começaram a aparecer efeitos colaterais. Então, às vezes, chegaram na situação que aqueles efeitos colaterais depois deveriam ser tratados. Então, você utiliza um remédio com altas doses de geraniol, ou eucaliptol, ou citronelol, e tem um efeito colateral que depois precisa você também avaliar, acompanhar e curar. Então, essa é uma situação nova que se apresentava. Também, com passando o tempo, né, com a criação de novos compostos totalmente sintéticos, com a medicina alopática se desenvolvendo e a química, os óleos essenciais começaram pouco a pouco sendo excluídos das farmacopeias oficiais de todo o mundo. Só tem exceções que ficam até hoje, né, alguns óleos essenciais, que têm propriedades carminativas, que são agentes aromatizantes, né, alguns cítricos, um fungo, alguma coisa
do tipo. E a indústria do perfume também experimentou um desenvolvimento muito estável. Por quê? Nesse período? Porque ela começou a incorporar aqueles isolados aromáticos do ponto de vista do perfume para fabricar os perfumes. Então já não era necessário o óleo essencial de eucalipto, você poderia conseguir eucalipto. E eles começaram a estandarizar os perfumes, que sempre tinham o mesmo cheiro, né? Porque a gente sabe que nem todo lote de óleo essencial da mesma planta, porque a natureza ela é dinâmica, não é perfeita, ela muda, depende das condições da planta, pode ter uma variação aromática e química dentro de diferentes lotes da mesma planta, da mesma região, ano tras ano. Então, a indústria da perfumeria, ela tinha ingredientes mais baratos, estáveis, aromaticamente falando. A tal ponto que aí nasceu o Centro Mundial dos Perfumes e dos Compostos Aromáticos, que foi no sul da França, em Grasse. E vamos chegando à modernidade com uma pessoa que é muito importante, que é considerado por muitos o pai da aromaterapia em geral, mas particularmente da aromaterapia científica francesa, que é esse senhor aqui, o René Maurice Gattefossé. Ele de fato criou a palavra aromaterapia. Ele escreveu muitos livros. O pai dele tinha uma empresa, um laboratório químico de extração de essências para fornecer perfumistas, para fábricas de perfumes. Ele trabalhou ali. Até nós temos aquela história, mito, né? Que não é tal qual a gente normalmente lê ou escuta, mas sim aconteceu que ele queimou e teve uma herida muito grave, mas ele foi no médico. Ele foi se tratar, aquela gangrena que ele estava começando no braço a partir da queimadura. E aí, como não estava ajudando a medicina alopática, ele decidiu utilizar o óleo essencial de lavanda na ferida, e aí ele começou a melhorar. Então ele, por volta de 1900, final de 1800, ele já começou a escrever muitos livros, muitos artigos sobre os compostos aromáticos voláteis. Mas nesse ano, 1937, ele publicou esse livro aqui, que é muito importante na nossa história da aromaterapia. E porque ele criou a palavra para esse livro. E a palavra foi aromaterapia. E o sentido que ele utilizou para criar essa palavra foi o seguinte: conseguir diferenciar dentro da fitoterapia uma prática que somente utilizava moléculas aromáticas voláteis, as essências das plantas. Então aí ele, nesse sentido, ele criou essa palavra, né, brincando, fazendo um jogo de palavras de arôme, que significa fragrância, molécula aromática, composto volátil aromático, e terapia como tratamento medicinal. Esse foi o verdadeiro sentido dele. É terapia com moléculas ativas que, além, tem um cheiro maravilhoso, que são aromáticas. E também pensou em outros termos, né? Que fizeram referência às essências, por exemplo, mas poderia ser confundido com outros tipos de extracto. Por isso que ele enfocou na palavra aroma. Depois temos outro senhor muito importante, porque esse livro da aromaterapia não só colocou o nome, ele, nesse livro é muito interessante porque ele explica as funções que tem dentro da planta, como hormônios vegetais, e também como afeta no corpo humano. Então, esse senhor aqui, Jean Balnet, que é médico de formação, tomou o trabalho do Gattefossé e de outros para, no meio dos anos 60, começar a utilizar como médico na França, ele, Jean Balnet, na sua prática clínica. Então, o trabalho dele foi maravilhoso porque ele ajudou muito
para dar credibilidade à aromaterapia como uma terapia séria dentro da fitoterapia para tratamento de doenças ou para melhorar a saúde em geral. No ano 64, ele publicou um livro com muito sucesso que se chamou Aromaterapia, Tratamento de Doenças com Essências Vegetais. Nesse livro, que eu recomendo para todos vocês, ele expõe ao público um método, sim, da avaliação da atividade do óleo essencial, que demonstrasse que ele atua como e por quê. E esse método é aromatograma. E o aromatograma está baseado no mesmo método utilizado para determinar qual antibiótico é eficaz contra uma bactéria específica. Bom, apresento para vocês, aqui na esquerda, o aromatograma. É um estudo que é feito in vitro, né, fora de um organismo vivo, em uma placa Petri, que tem ali um cultivo de uma bactéria. Nesse caso, esse aromatograma que vocês estão vendo aí, assistindo, é uma bactéria, uma colônia de Escherichia coli, né, uma bactéria muito conhecida e muito habitada em nós. E nesse tipo de estudo, o aromatograma, colocaram 3 óleos essenciais: lavanda, louro e orégano, para medir a atividade antibacteriana, ou seja, para inibir o crescimento da bactéria Escherichia coli desses 3 óleos. Aí você consegue conferir que a lavanda é muito mais eficaz do que o louro e até do que o orégano, né? Depois a gente tem que ver que tipo de orégano, qual porcentagem de carbacrol, né? A gente vê as cromatografias depois, deveríamos ver depois o estudo completo para avaliar, mas no começo a lavandula angustifolia, ela teve uma inibição muito, não só maior na extensão, sino também homogênea, você consegue ver, do que o orégano. O orégano não é tão homogêneo, mas consegue se expandir um pouquinho mais. Se você dá para ver, para comparar. Isso aí foi revolucionário, porque você conseguia ver uma população viva de patógenos, de células, de bactérias patógenas para os humanos, e como óleos essenciais que já sabíamos que funcionavam, você estava vendo que funciona. Esse aqui é o aromatograma. Ele foi desenvolvido no ano 1969 por Maurice Girault, que é uma pessoa muito importante na história da aromaterapia científica. Ele se baseou em pesquisas de 2 cientistas alemães, Schroeder e Messing, que já começavam a fazer estudos similares como esses aqui. Então, o aromatograma é uma técnica de laboratório e que ele consegue quantificar e medir e demonstrar a atividade antimicrobiana de determinados óleos essenciais para determinadas bactérias. Aqui temos mais aromatogramas. Na direita, o famoso Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que tem cepas. Alguns tipos de Staphylococcus aureus, algumas cepas são bem complicadas, bem resistentes. Aí você, de novo, eles utilizaram lavanda, orégano e louro. Aí você consegue avaliar o resultado, né? O orégano tem uma expansão muito maior, só que não tanto homogênea. A lavanda menor, mas bem homogênea. E o louro, de novo, é a menor em eficácia. E do lado esquerdo, você vê a mesma cepa de Staphylococcus aureus, que provavelmente é uma cepa bem resistente. Você vê o mesmo procedimento, porém aplicando penicilina, amoxicilina e vacitracin, que são 3 antibióticos diferentes. Amoxicilina e penicilina são da mesma família. E você vê, em base a esse esquema da esquerda, que é chamado antibiograma, que ele é feito nos hospitais, que a amoxicilina é mais eficaz para essa cepa desse paciente. E no lado direito, no caso da lavanda. Claro que esse é um estudo muito prometedor, o aromatograma, mas depois
tem o outro passo que é aplicar em humanos, que nem sempre todo estudo científico é replicável em humanos, porque quizás as doses para ter esse efeito de lavanda poderiam ser tóxicas. Então, assim, esses estudos são prometedores, demonstram a atividade dos óleos essenciais, mas não implica automaticamente poder ser usadas em humanos. É uma grande esperança e, assim, uma grande motivação, mas depois, para trasladar em humanos, tem que avaliar a quantidade. E tem que fazer um estudo em vivo, apropriado, seguro. E chegando um pouco mais para a nossa era, nas décadas 80, finais de 70, temos aqui duas pessoas muito importantes que tomaram o trabalho do Gattefossé, dos cientistas anteriores que fizeram os primeiros estudos científicos em laboratórios, do Giralt com o aromatograma, do Valnet, e levaram a outro nível. Que são um médico, Daniel Penhoel, que você tem lá na foto da esquerda, e o bioquímico Pierre Franchon, que você tem a foto lá embaixo à direita. De novo, né, a história de um médico e um químico. Fenoel era estudante de medicina e naturopatia na França, e ele se interessou muito pelo trabalho do médico Jean Valnet, né, que naquele livro Jean Valnet escrevia protocolos de tratamento, e que incluíam óleos essenciais. E depois colaborou Daniel Fenoel com o químico Pierre Franchon para desenvolver o que nós chamamos hoje em dia como aromaterapia científica. Porque o foco deles dois era tratar infecções e outras doenças específicas com óleos essenciais. Nós chamamos também a tudo isso medicina aromática ou aromatologia. No ano 75, Pierre Franchon, que é bioquímico e aromatólogo, ele demonstrou a importância do conhecimento das diferentes quimiotipos, de acordo com as espécies botânicas, reduzindo assim os erros, as falhas terapêuticas e também minimizando os riscos de toxicidade. É muito importante. Antes não tinha aquele estudo e aquela clareza, né, do quimiotipo, do que era um quimiotipo e da importância do quimiotipo, né? Nós temos muitos tipos de romeros, vocês chamam alecrim no Brasil, muitos tipos de alecrim. O quimiotipo cineol, o quimiotipo verbenona, o quimiotipo cânfora, até o quimiotipo pineno, que tem desenvolvido no Brasil. Não é a mesma atividade terapêutica, comparte muitas das propriedades terapêuticas, mas não é igual e também os riscos não são os mesmos. Um alecrim alto em cânfora vai ter preocupações que não vai ter no que tem pouco cânfora, por exemplo. Então, em matéria de riscos e em matérias de eficácia, é muito importante conhecer as plantas que têm quimiotipos, como tomilho, como alecrim, como árvore de canforeiro, como são poucas plantas aromáticas que produzem quimiotipos, mas é importante. E ele foi pioneiro nisso, em marcar isso. Tanto assim que a partir do trabalho dele, as empresas sérias de aromaterapia, eles colocam e deveriam colocar todas na etiqueta alecrim quimiotipo tal. Mas foram eles dois, e principalmente Franchon, que deu importância e marcou um hito sobre a determinação e o uso do quimiotipo, a especificação. E nos anos 90, eles dois, junto com Roger Choulois, escreveram um verdadeiro tratado de aromaterapia, que é esse livro dali, da direita, na parte superior, que se chama L'Aromathérapie Exactement, que é um livro incrível e que eles incluem nesse livro casos clínicos em humanos de pacientes tratados com óleos essenciais em hospitais. É um compêndio médico maravilhoso. Muito importante que marcou um hito. Tanto assim, a aromaterapia científica e também a aromaterapia em geral foi se desenvolvendo, que foram aparecendo, a sociedade foi criando organizações que representavam a indústria, né, para se diferenciar do charlatanismo,
para se diferenciar da essência sintética e usam na perfumaria, né? E para se basear nesses trabalhos da aromaterapia científica, para se basear nos usos clínicos em humanos, né? E uma das primeiras associações de aromaterapias foi a Federação Internacional de Aromaterapeutas, aqui na Inglaterra, no ano 1985. Outras foram nascendo, a NAJA, que eu sou membro, e a AIA, que eu também sou membro, que elas são dos Estados Unidos, né? A NAJA é, acho que por final dos anos 90, a AIA é no começo dos anos 2000, e IFPA é também do Reino Unido, dos anos 90, e elas têm um alcance mundial, quer dizer, eles aceitam membros de todo o mundo. Cada organização tem, lógico, sua missão, sua visão, seu propósito, mas os que têm em comum é, primeiro, dar mais crédito à aromaterapia séria. Segundo, dar estrutura como terapia, né? Um código de ética, guidelines gerais. E terceiro, e o mais importante, como a aromaterapia não é uma profissão regulada, legislada, qualquer pessoa pode fazer um curso pequeno em qualquer lugar e ser chamado aromaterapeuta. Então, elas começaram a estabelecer estándares educativos. O que é um aromaterapeuta? Que não é um aromaterapeuta? Para ser chamado aromaterapeuta, que conhecimento deve ter? E quantas horas de isso, né? Então, aí apareceram as currículas onde muitas escolas prestigiosas se baseam para criar seus cursos, suas certificações. Também em outros países tem muitas associações também. Lá no Brasil, vocês têm também uma associação de aromaterapia. E também estas associações trabalham muitas vezes com o governo, com o Ministério de Saúde. Por exemplo, IFA, no Reino Unido, trabalha com NHS, que é o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Outras trabalham com a legislação da Comissão Europeia. Sim, é muito importante para a indústria em geral e particularmente para os aromaterapeutas a existência e a promoção das associações. E também as associações nacionais, que elas surgem tendo alcance internacional, é muito importante porque o mundo, a flora botânica, sobretudo no Brasil, que é um dos países mais biodiversos do mundo, é muito importante estudar e conhecer profundamente e seriamente a flora nativa, né? Claro que é maravilhoso você conhecer muito uma camomila romana, mas também muito importante você conhecer a fundo uma copaíba, uma erva valéria. E as associações nacionais, eles também se ocupam de promover esse estudo, né? E até as associações se comunicam entre elas, né? Fazem parceria e acabam levando óleos essenciais para todo mundo, que são nativos de uma área. Por exemplo, faz 20 anos atrás, quase ninguém sabia da existência da copaíba, só no Brasil ou em países onde tem copaíba, mas não na Inglaterra, nos Estados Unidos, muitos poucos conheciam isso. O mesmo aconteceu com a Sempre Viva, o Helichrysum. Então, muito importante para estabelecer estándares educacionais, para regular a atividade, para o código de ética, para capacitação permanente e para trabalhar com os governos. Em alguns países, como eu falei, no Brasil também, tem acordos, né, para permitir a prática da aromaterapia até certo nível em alguns hospitais ou ambientes hospitalares. Bom, agora vamos, que já conhecemos um pouquinho da história, de como chegamos até hoje, que é aromaterapia científica, em que se baseia, vamos falar do coração da aromaterapia, que é o óleo essencial. Não há forma de praticar aromaterapia se nós não usamos óleo essencial de verdade. Então vamos falar. O que é um óleo essencial? Como? Onde? E para quê? O que é um óleo essencial? Bom, vamos começar por uma definição bem técnica e legal, que é a definição da norma ISO 9235 do ano 2013, que diz: é um produto odorífero, geralmente de composição complexa, obtido a partir de uma matéria-prima vegetal definida botanicamente por destilação a vapor, por destilação seco
ou por um processo mecânico apropriado sem aquecimento. É uma boa definição, porque ele abarca muitos métodos de extração e ela abarca que ela é derivada da matéria-prima vegetal, não sintético, e que é definida botanicamente como uma norma, como uma necessidade. Mas, como aromaterapeuta científico, eu vou falar aqui. Um óleo essencial é um extrato líquido, concentrado, volátil e quimicamente complexo, obtido somente por destilação a vapor de plantas aromáticas ou de alguma parte dessas plantas, flor, folha, madeira, raiz, casca, fruto, semente, etc. Óleo essencial é, portanto, a essência destilada da planta aromática que é produzida em células especializadas. É composto por cerca de uma centena de moléculas ou dezenas terpênicas e também aromáticas. Então, para a aromaterapia científica, nós usamos uma terminologia mais precisa. As moléculas aromáticas voláteis são produzidas na planta. Nós chamamos a isso essência. Só que na América e na América Latina, essência é confundida com essência de flor de Bach ou com essências sintéticas, mas não. Na aromaterapia científica, nós diferenciamos e chamamos somente óleo essencial ao resultado do processo da destilação por arraste do vapor. E quando essas moléculas aromáticas que nós destilamos estão dentro da planta e a gente não extrai, é chamada essência. E por que é diferente a essência do óleo essencial? Porque o óleo essencial é o resultado da planta e do ser humano. Quando nós colocamos camomila alemã dentro do destilador, tem uma molécula naturalmente na planta chamada matricina. E pela ação da destilação, pela pressão, a temperatura, todo aquele processo, a matricina se destrói e aparece o camasuleno, que normalmente não está na planta e que é azul, por isso nós chamamos camomila azul. Então, essa diferenciação é bem técnica. Os compostos aromáticos voláteis dentro da camomila alemã chamamos essência. E quando nós destilamos, aparece um produto bem diferenciado no caso da camomila alemã. E esse produto se chama óleo essencial. Agora, quando nós pegamos um fruto cítrico, limão siciliano, a essência ela está na cáscara, e nós extraímos ela não destilando, senão pressionando mecanicamente, nós continuamos tendo essência. E na aromaterapia científica francesa falamos essência de limão siciliano, não falamos óleo essencial de limão siciliano. Se falamos óleo essencial de limão siciliano é porque aquela casca foi destilada. O que se faz? Não de limão siciliano precisamente, mas por exemplo de lima. Você consegue comprar de lima o óleo essencial de lima, que é o destilado, que tem um cheiro bem diferente, mas não é fototóxico, fotossensível, sensibilizante. E a essência da lima, que ela é por pressão e frio. Então, resumindo, os compostos voláteis aromáticos dentro da planta para aromaterapia científica chamada de essência. Quando nós extraímos por prensagem frio sem alterar, nós temos um produto chamado essência. Mas quando destilamos, temos um produto chamado óleo essencial. E a parte líquida que contém água e outros compostos, hidrolato, que é o segundo produto da destilação. E se nós destilamos, se nós extraímos essa essência da planta utilizando outro método, como enfleurage ou como com solvente, nós obtemos absoluto. E se nós utilizamos um método de extração por CO2, nós obtemos extrato CO2. Não temos essência. O único método de essência é a prensagem em frio, que só é utilizada e aproveitável nos cítricos.
Como? Como são fabricados os óleos essenciais e essência? Através da biossíntese, através da fotossíntese. A planta verde usa a água do solo e os nutrientes e a energia solar e o dióxido de carbono presente na atmosfera para sintetizar carboidratos, açúcares. Esse processo se chama fotossíntese, é impulsado pela energia solar e ocorre nas folhas que contêm clorofila, aquele pigmento verde. Esses carboidratos resultantes são armazenados como reserva de energia e são utilizados para formar novas células da planta, mas também são utilizados para a produção de compostos secundários, conhecidos também como metabolitos secundários. E aí entram os compostos aromáticos, são metabolitos secundários. A planta faz um enorme esforço para produzi-lo, ele tem um propósito na planta. Nós aproveitamos, mas é a planta que produz para ela. E as essências naturais representam concentrados de energia solar, de alguma forma. Agora vamos falar onde. Onde é que elas são produzidas? Vamos ver aqui umas fotos maravilhosas. Na direita, a gente tem um canal glandular na agulha, na folha do pinho. Você quebra, observa no microscópio e você vê ali esse tubo, né? Isso é uma vista de frente daquele tubo. E aí esse tubo é uma célula especializada, um canal glandular, onde ali se produzem todas as moléculas. Os alfa-pinenos, beta-pinenos, tudo está ali dentro sendo produzido. Na esquerda, a gente tem outra estrutura que se chama cabelo glandular. Sim, uma estrutura secretora externa glandular, numa folha de gerânio rosa. Está vendo aqui? Então, essa estrutura toda nós chamamos de um cabelo glandular, uma estrutura secretora externa glandular. Aqui se produzem as moléculas dos óleos essenciais. Aqui se produz o geraniol, aqui se produz o linalol, do gerânio rosa e todas as moléculas. Se produzem e são armazenadas. É maravilhoso você ver isso no microscópio. Vamos ver mais. Aqui na esquerda a gente tem a casca de um limão siciliano e tem esses sacos que são estruturas secretoras internas. Por isso que você vê que está bem logo no limite da casca. Por isso você só apertar um pouquinho o limão siciliano que ele libera e você consegue sentir o cheiro. Aqui dentro se produz e armazena a essência, os compostos aromáticos voláteis, o limoneno e tudo que tem de composição, a essência de limão siciliano ou do óleo essencial de limão siciliano. E aqui do lado temos mais estruturas secretoras externas. Aqui temos o orégano. Aqui temos a menta piperita, né, hortelã-pimenta. E aqui temos a lavanda angustifolia. Nesses saquinhos você vê aqui, eles são produzidos e armazenados os compostos aromáticos voláteis, que nós chamamos na aromaterapia francesa essência. Mais fotos. Aqui temos na esquerda o alecrim, nós chamamos romero, alecrim, rosemary. Aqui temos manjerona, doce. São estruturas secretoras externas. São bem diferentes. Aqui se criam e armazenam as essências, compostos aromáticos voláteis. E aqui temos albahaca, basil, manjericão para vocês. Manjericão doce. Onde? Bom, agora que a gente sabe as estruturas microscópicas, em que parte da planta? Então, cada planta ela se desenvolveu para criar essas estruturas com compostos aromáticos voláteis em diferentes partes.
As essências aromáticas naturais são encontradas naqueles órgãos, mas em diferentes proporções da parte da planta. Muitas vezes, muitas plantas têm óleos essenciais, essências tecnicamente falando, diferentes em diferentes partes delas. Vamos falar de dois casos bem notórios. A laranjeira amarga. Essa foto aqui bonita é da laranjeira amarga. Aqui você está vendo três óleos essenciais diferentes. Aliás, uma essência e dois óleos essenciais. O fruto é o fruto da laranja amarga, não confundir com a doce, que é a que mais se utiliza e a que de fato a gente até come. Da cáscara, a gente viu a estrutura secretora nas diapositivas anteriores. Pela prensagem em frio, extrai a essência da cáscara da laranja amarga, que chamamos essência de laranja amarga. Das folhas, a gente quebra e destila e obtém um óleo essencial chamado petit grain. E dessas flores maravilhosas, que é um perfume em si mesmo, se chama azar, neroli, particularmente chamamos neroli, a flor da laranja amarga, é um óleo essencial totalmente diferente. Os três são bem diferenciados na composição química, no cheiro e nas propriedades terapêuticas. É um caso bem claro de que você destilar diferentes partes da planta vai ter diferentes óleos essenciais, porque a mesma planta em diferentes partes produz diferentes compostos voláteis aromáticos. Por exemplo, nesse caso da laranjeira amarga, nas folhas ele produz muitos ésteres. E os ésteres têm ação antiespasmódica e calmante do sistema nervoso. Na cáscara, ele produz muito terpenos, por exemplo, limonenos, que é, além de ansiolítico, ele é antimicrobiano, até pode ser estimulante também. E da flor, ele produz muitos alcoóis monoterpênicos, que têm propriedades neurotônicas e antidepressivas maravilhosas. Outro exemplo pode ser a canela do Ceilão. Se você destila folha, você vai ter um óleo essencial totalmente diferente de se você destila a casca. A folha é rico em eugenol, que se parece muito com cheiro de cravo, e na cáscara você vai obter um óleo essencial rico em cinnamaldeído. E o segundo, ou seja, o cinnamaldeído, muito mais cáustico na pele do que o primeiro. Então, essa diferença justifica a importância de especificar o órgão da planta que você destilou. Então, além do quimiotipo, na aromaterapia científica, nos óleos essenciais, devemos colocar a parte da planta utilizada. Por que a planta produz os compostos aromáticos voláteis? Não sabemos totalmente, mas temos algumas respostas. As funções biológicas das essências são diversas. E, embora a gente não sabe tudo, já sabemos algumas coisas. Esses compostos permitem que elas cresçam, porque atraem os polinizadores. Pense nas flores. Também reparam danos na sua estrutura. Pense no olíbano. Combatem infecções. Pense nos cítricos. Repelem parásitas. Pense em um monte de plantas antiparasitárias, como por exemplo a canela. E até ajudam a se reproduzir, porque atraem polinizadores. Também podemos fazer uma comparativa de que essa atividade protectora das essências dentro da planta é semelhante ao sistema imunológico humano. E também, até em alguns casos, se assemelha ao sistema hormonal dos mamíferos, e também atua como um sistema de comunicação interna. Temos aqui um exemplo de que os pinheiros, esse é um dado confirmado, os pinheiros que habitavam as florestas são capazes de se comunicar uns com outros para garantir a saúde do ecossistema todo. Se, por exemplo, ocorrer um ataque de fungos, os primeiros pinheiros infectados alertam os pinheiros próximos, liberando maior quantidade de compostos voláteis aromáticos
e essa comunicação alerta e aumenta no resto a produção de moléculas especificamente mais antifúngicas. É incrível, mas é real. E agora vamos falar de critérios de qualidade. Nem tudo que fala que é óleo essencial é óleo essencial. Vamos falar de obtenção, vamos falar de análise, vamos falar de preço. Obtenção. Então, desde o ponto de vista da aromaterapia científica, só vamos chamar óleo essencial ao resultado do processo de destilação por arrasto de vapor, e hidrolato ao segundo produto aquoso da destilação. A gente tem uma fonte de calor, esse aqui é um processo por arrasto de vapor. Tem água, essa água produz vapor em um ambiente fechado, a alta temperatura, com pressão controlada. Esse vapor passa e arrasta a parte da planta, folhas, raízes, cáscaras, tudo o que for preciso para essa espécie botânica. Esse vapor quebra as estruturas, aqueles sacos que a gente viu, tanto internas como externas, quebra eles e arrasta as moléculas aromáticas. E em todo esse processo de muita pressão e temperatura, algumas moléculas das essências presentes nas plantas mutam, se transformam. Por exemplo, a matricina em camasuleno, na camomila alemã. Essas moléculas são arrastradas por aqui com vapor e esse é o condensador que aperfeiçoou a vicina, que esse vapor é esfriado rapidamente e o vapor, quando ele é esfriado, se condensa, se transforma em líquido. Então você vai obter aqui o hidrolato, que ele tem dispersado um pouco de óleos essenciais, então é aromático e terapêutico, e flotando, né, lá em cima do hidrolato, gotinhas ou mililitros, depende da espécie e a quantidade de óleo essencial. Então, isso aqui é óleo essencial. É o resultado do processamento humano, da atividade humana, das moléculas aromáticas que criou a planta, ou seja, a essência da planta processada por alambique. Então, o óleo essencial é um trabalho conjunto da planta, em sua maioria, mas também do humano. Aqui temos o método da expressão, é uma foto histórica, né, de uma forma de você quebrar os saquinhos das cáscaras manualmente para liberar a essência. Hoje em dia utilizamos máquinas, isso é uma foto da Itália, um povo que se chama Messina, que eles estão extraindo manualmente, antigamente, que tem muita tradição na Itália, até o dia de hoje, a essência do limão siciliano, que é utilizado na culinária, utilizado em licores e, por supuesto, né, medicinalmente. Hoje em dia tem uns tambores gigantes que eles vão rotando, rodando, rodando, eles vão fazendo pequenos buracos na casca para liberar o óleo essencial. Aí depois se centrifuga para separar, porque eles passam água também para esse processo, então separam com a centrifugação a água da essência e depois esse fruto se aproveita para espremer e fazer suco. Então muitas vezes hoje em dia, por isso também são econômicos, as essências cítricas, ou em seu país se chama óleo essencial também. Mas deve aclarar que o método de extração é expressão em frio. Já lá na Europa é mais utilizado a diferenciação entre essência e óleo essencial, mas no resto do mundo que não é diferenciado, chamam de tudo como norma ISO óleo essencial, tem que especificar no método de extração expressão em frio. Então, é econômico primeiro, porque é um rendimento bem alto a quantidade de essência que tem o fruto. Depois, porque a árvore dá muito fruto. E também porque ele é muitas vezes um subproduto do fabricar sucos. Outros métodos aqui embaixo é um maravilhoso e artesanal e até artístico método de enfleurage, que consiste em você colocar, por exemplo, flores delicadas em tem flores como a de jasmim que ele não tolera a destilação de rastro do vapor. Não consegue extrair óleo essencial. Então, nesse tipo de flores, eles utilizavam esse método de enfleurage, que consiste em colocar
material de grasa animal antigamente, hoje em dia vegetal, e você colocar flor por flor em contato direto da parte que emite a molécula aromática, né, a parte aberta da flor, para ele não evaporar e ele ir direto na grasa, porque o óleo essencial, ele não é chamado de óleo essencial porque seja oleoso. De fato, você passa e ele evapora, ele não é oleoso. Mas como se separa da água, ele é lipofílico e hidrofóbico, por essa característica chama-se óleo. Então, ele é atraído pela grasa animal, nesse caso, ou outro tipo de grasa, e depois, quando já você vê que a flor já tirou, já emitiu todas as moléculas aromáticas, você reemplaça uma por uma. É um processo muito longo, manual, e eu tenho aquela grasa bem perfumada, que depois processa com álcool ou algum outro tipo de solvente natural, para extrair a parte aromática. E quando extrai esse líquido reduzido, se evapora o álcool para você ter o produto final, bem espesso, que se chama absoluto. Não é essência, porque não só tem os compostos aromáticos voláteis, sino tem também pigmentos e outros compostos mais que não são aromáticos, então não é essência, é absoluto. E não é óleo essencial porque não foi destilado. Hoje em dia não utilizam florage, obviamente, né? É um processo muito antigo, lento, custoso, uma coisa quase uma delicatessen. Hoje em dia tem muitos poucos que fazem, uma coisa incrível. Hoje em dia se utiliza solventes. Nós na aromaterapia utilizamos aqueles que são feitos com solventes orgânicos, né, com alcoóis de cereais ou outro tipo de solventes orgânicos. Ou solventes químicos, sintéticos, que não são orgânicos e não são muito bons para a saúde, se utiliza mais em perfumaria. E depois temos um novo método, né, já deve ter uns 30, 40 anos, que é a extração completa ou selecionada mediante dióxido de carbono. Tem um princípio similar e parecido à destilação por arrasto e vapor. Você tem um meio controlado, bem hermeticamente fechado, a pressão controlada, a temperatura controlada, de dióxido de carbono, que é um gás, mas que a certa pressão se transforma em líquido. Então, isso passa por aqui, e aqui tem a matéria vegetal, onde ele é arrastado. A matéria vegetal com as moléculas voláteis aromáticas são arrastradas, mas por causa de que ele está com uma pressão bem alta, não só arrastra as moléculas voláteis aromáticas, sino também arrastra ceras, arrastra pigmentos, arrastra outras moléculas aromáticas que não são tão voláteis como os diterpenos, triterpenos, arrastra outras moléculas que não são aromáticas, então arrastra muita coisa. E depois, de novo, ele, esse, esse arrastre de dióxido de carbono com todas essas moléculas que eu acabei de falar é depositado num novo lugar onde modificam a pressão, então o dióxido de carbono volta a ser gaseoso e deixa embaixo aquela pasta, aquele extracto líquido, pastoso, depende da composição da planta, que nós chamamos extracto completo ou extracto selecionado de dióxido de carbono. Então você vê aqui a produção de essência, óleo essencial na diapositiva anterior, extracto completo ou selecionado de dióxido de carbono e absoluto. Criterios de qualidades, análises. Bom, eu costumo falar para meus alunos que todo óleo essencial ou toda fragrância é sintética até que você demonstre o contrário. Infelizmente, atualmente é muito fácil adulterar o óleo essencial. Já a gente viu que no ano 1800 já produziam eucalipto sintético, imagina hoje tudo que eles conseguem, né, a indústria química produzir sinteticamente. Então, quero ser bem claro para vocês, nós não podemos falar de aromaterapia, de praticar aromaterapia, se nós não utilizamos óleos essenciais. E os óleos essenciais, hoje em dia, a maioria são ou falsos ou adulterados. Então, essa é a minha premissa. Toda fragrância é sintética ou adulterada em maior ou menor medida até que se prove o contrário. Vamos falar de outros parâmetros como preço, mas como a gente sabe?
porque também é um produto não tão legislado, qualquer pessoa pode colocar óleo essencial. Como a gente sabe? Tem que analisar. Ao menos que você faça você mesmo, que um amigo faça, que uma coisa onde tem muita confiança, você tem que analisar, tem que avaliar para ver esse líquido odorífero se é um óleo essencial. E como você sabe? Analisando a composição. Tem vários análises, mas o primeiro e o mais importante é esse aqui. A cromatografia gaseosa e a espectrometria de massas. É uma máquina bem complexa de manipular, de entender, mas basicamente uma pequena amostra, ela é passada por aqui, por todo esse percurso que tem outros gases, e ela vai liberando aos poucos as moléculas por tamanho. As moléculas mais pequenas são as que primeiro se evaporam e você sente o cheiro, né? Por exemplo, os monoterpenos, por exemplo, o limoneno, por isso que elas são notas altas no perfume. São as primeiras a evaporar, são as primeiras a aparecer na saída dessa máquina. Então, ela determina por peso as moléculas, né? Tem moléculas que pesam tanto, tem moléculas que pesam assim, e depois ele quantifica, conta a quantidade. E tem como resultado, por exemplo, esse informe daqui. É um informe de lavanda. Aqui você tem listado 100% todas as moléculas que detectou o aparelho, quais ordenadas, né, no tempo da saída, das mais pequenas às mais pesadas, e em que proporção se encontra. Nessa lavanda, a gente tem 27,44% de linalol e 33,44% de acetato de linalila. Tem outras moléculas também que a gente pode olhar da lavanda, mas no começo é o que a gente primeiro olha. E aí você já vê que se a proporção não é esperada, né? Porque a natureza não é perfeita, mas você já tem, a humanidade já tem, a ciência já tem, os laboratórios têm ou deveriam ter uma boa base de dados do que esperar de uma lavanda. Qual é o rango, né, de mínimo e máximo que costuma ter uma lavanda de França, que varia de uma lavanda de Bulgária um pouquinho, que varia de uma lavanda de Grécia, de outros países. E aí você já detecta se tem alguma coisa errada. Se você tem muito de uma coisa ou pouco de alguma outra, ou aparece alguma molécula estranha que não é esperada, ou a fórmula que sempre está balanceada está desbalanceada, você já identifica adulterantes ou coisas que adicionaram que alteram a fórmula. Então esse é o gold standard, a cromatografia de gases e espectrometria de massas. Tem outros análises, a rotação óptica, bueno, tem muitas outras análises para validar formas mais específicas, né? Porque cada vez é mais sofisticado adulterar. Então, tem outras formas para avaliar se o limoneno é natural ou é sintético. Então, mas no começo, esse aqui é o gold standard. Então, um fornecedor grande que ele promete vender o essencial puro tem que fornecer uma cromatografia de gases e espectrometria de massa como mínimo. É um análise custoso, mas também é custoso comprar você como fornecedor para vender um lote. Então, é incluído geralmente no custo, porque se você vai fazer uma inversão de comprar um óleo essencial natural, que é bem custoso, também já inclui isso aqui. Então, é preciso demandar como aromaterapeutas e como praticantes de aromaterapia esses análises para a gente saber que tem na mão um óleo essencial. Depois tem que saber interpretar, né? Porque o laboratório que faz, muitas vezes fazem nas universidades como pesquisa, mas as pessoas não são aromaterapeutas ou não são especialistas, sabem manipular a máquina, que a máquina se utiliza para outros estudos também, então não sabem interpretar. Então, é interessante você avaliar um laboratório que o pessoal não só consiga fazer o análise, manipular a máquina, senão consiga interpretar os resultados e falar, por exemplo, esse resultado aqui se corresponde com o esperado na lavanda angustifolia, ou não, detectamos isso aqui que não é esperado, ou detectamos que a fórmula está desbalanceada. É importante isso. Também é importante entender isso aqui. Obviamente que enquanto você vai estudando, vai aprofundando seus conhecimentos como aromaterapeuta, vai compreendendo mais. Mas é importante, né, o conhecimento poder. E você, com isso, sabe se tem um óleo essencial de verdade ou não. E se você tem um óleo essencial, você está fazendo aromaterapia. Se você tem um óleo adulterado, você tem a fragrância sintética, você não está fazendo aromaterapia. Estará fazendo perfumeria. Isso pode ser até tóxico e perigoso, sobretudo no uso interno.
Vamos falar de algo que eu penso que é um pouco de senso comum. Vamos entender quanto material se requer e quanto tempo para produzir. A lavanda fina, né, a lavanda angustifolia, normalmente, para destilá-la, a gente demora 1 hora e meia, 2. E a gente tem 1 litro de lavanda angustifolia cada 150 quilos de sumidade florida, ou seja, flores e uma pequena parte embaixo, sumidade. Desculpa. E o pinheiro silvestre, ele demora 3 horas. E o cimbro comum, 5 horas. O sândalo branco, 12 horas. A média costuma ser 2, 3 horas, mas cada planta, como você está vendo nesses exemplos bem diferenciados, tem diferentes horas e tempo de destilação. E o rendimento também é diferente. Já falei que a lavanda é 150 quilos, produz 1 litro. Mas para produzir 1 litro de rosas é 4.000 quilos de pétalas. Imagina colher uma rosa, você pesa na balança, quanto pesa uma rosa, vai ver que pesa bem pouco. Imagina 4 toneladas, 4.000 quilos de pétalas para 1 litro de óleo essencial. Não tem como ter o mesmo preço um óleo essencial de 5 mililitros de rosa que um óleo essencial de 5 mililitros de lavanda. Não tem como. O eucalipto, por exemplo, é mais barato do que a lavanda, porque só 40 quilos de folhas produz 1 litro. E imagina os eucaliptos, a quantidade de folhas que produzem. Né? Uma árvore enorme, a lavanda é uma planta pequena. O cravo, que é bem econômico também, só precisamos 7 quilos de botões, né, secos para produzir 1 litro de óleo essencial. Então, você sabendo quanto tempo e, sobretudo, quanta matéria vegetal, você vai ter um senso comum de saber, ok, se eu vejo que uma rosa tem o mesmo preço que o limão siciliano, que o mesmo preço que a lavanda, e que, sei lá, que o sândalo, então, isso aí não é óleo essencial. Não tem como ser. E agora vamos entrar numa parte muito interessante que é, bom, como aplicar todo esse conhecimento? Vamos ver alguns casos de aplicações clínicas basadas em evidência e quais foram os resultados. Mas antes quero falar um pouquinho sobre os mecanismos. Como é que funcionam os óleos essenciais em geral? Então, a essência natural produzida por uma planta aromática tem um grande número de moléculas aromáticas, mas são ativos, têm propriedades terapêuticas e por isso é bastante difícil recriá-las sinteticamente a todas ou um óleo essencial completo. Só alguns isolados. E algumas delas já falamos, como linalol e eucaliptol, já são feitas sinteticamente. E, e o óleo essencial, que é esse complexo grupo dessas moléculas naturais para formar essência, é uma sinergia em si mesma. Nós chamamos a quinta essência da planta. E ele confere a óleos essenciais a particularidade única de tratar diferentes patologias ou enfermidades ao mesmo tempo. Porque você aplica uma lavanda, por exemplo, para um caso da dermatite na mão, ela interage com as células dérmicas, mas ao mesmo tempo ela vai se evaporando e você vai sentindo o cheiro, entra no seu cérebro e tem um efeito na mente. Ou seja, duas ações ao mesmo tempo. Então, e não só você, por exemplo, se quer usar o linalol da lavanda, não só vai usar isso, vai usar também todas as outras dezenas. Então, uma terapia bem complexa, a aromaterapia científica, porque você tem várias vias de ação ao mesmo tempo e tem todas essas moléculas agindo ao mesmo tempo, se você controlar essa molécula sim, essa molécula que não atue. Não tem como. E isso também é maravilhoso, porque tem esse benefício múltiplo de actuar na célula da pele, no caso da lavanda, e ao mesmo tempo na mente, em todos os receptores. Vamos falar também, na aromaterapia científica, desse maravilhoso chart gráfico, né, que resume o mecanismo de ação, segundo a teoria do potencial referencial elétrico, desarrollado por Pierre Francom e Daniel Fenuel. Eles, através de estudos com máquinas, eles demonstraram, sim, e criaram essa teoria que a gente vê aqui,
que os óleos essenciais, e também eles testaram algumas moléculas isoladas naturais, porque você consegue não só criar sinteticamente, sino isolar algumas naturalmente, conseguiram medir com um aparelho especial a eletricidade, a carga elétrica. Ou seja, se ela é uma doadora de elétrons, sim, ou ela captura elétrons de outra molécula que tem do lado, sim? Se ela, ou a nível atômico também, se ele captura elétrons ou ela dá elétrons, se tem carga negativa ou se tem carga positiva. Então eles foram agrupando de acordo com essas cargas, né? Obviamente, o óleo essencial é uma complexa mistura de muitas moléculas. Então, algumas vai ter meio que no meio, né? Tem algumas de carga positiva, negativa, vai estar aqui no meio, outras são mais bem nos extremos, né? Então, por exemplo, segundo a teoria deles, a maioria dos monosterpenos, né, tem carga positiva porque são captadoras de elétrons, são catiônicas. Por isso eles colocaram aqui, né? Embaixo positivo, para cima negativo a carga. E nessa teoria, eles afirmam que os monosterpenos em geral, né, testaram vários, são tonificantes e estimulantes. Então, com cada grupo químico, né, monoterpenos, monoterpenoles, equisterpenoles, ésteres, cetonas, aldeídos e outros mais, né, como lactonas e demais, eles começaram a medir a atividade elétrica e a associar, que essa aqui é a parte teórica, a associar essa atividade elétrica em como interage no ser humano, para fazer essa conclusão. Hoje em dia sabemos que esse gráfico não é exatamente perfeito. Tem alguns casos que são moléculas que deveriam estar numa parte da ação terapêutica do gráfico e eles fazem o contrário, mas são exceções. Para a época, essa teoria aqui funcional foi muito útil para o tratamento clínico nos casos do atendimento das doenças. Então, é uma ferramenta que recentemente começou a ser questionada por esses casos excepcionais que não encaixam aqui, mas é uma ferramenta maravilhosa e na época totalmente revolucionária. Então, é um gráfico bem complexo, né, mas estuda muito na aromaterapia científica francesa e uma referência bem rápida para você saber se um essencial é composto principalmente por ésteres, que você vai esperar dessa ação a nível elétrico e a nível também de propriedades terapêuticas, né? E vamos falar de segurança. Os óleos essenciais são um compêndio, um grupo de moléculas altamente concentradas, sim? Então temos que ter algumas guidelines. Primeiro, a gente mantenha todos os óleos essenciais fora do alcance das crianças e animais de estimação. A ingesta de óleos essenciais pode ser letal. Tem até estudos em alguns animais de qual é a dose letal. Tem óleos muito perigosos, né? Como, bom, dependendo do animal, pode até o titri para os gatos, nas crianças, a gautéria. É muito pouco frequente, você precisa ingerir muita quantidade e na maioria dos óleos essenciais tem mais perigosos e menos perigosos, mas por causa de ingesta descontrolada, é sempre bom manter longe das crianças e dos animais de estimação. Evitar óleos sintéticos e perfumados. Além de distorcionar o nosso sentido do olfato, além de não ter aquela atividade energética, elétrica, mental, ele pode ser tóxico. Tóxico na pele, nem que falar na ingesta, e também na irritação das mucosas quando a gente inala um óleo sintético. Se a gente tem irritação na pele, a gente interrompe o uso. Não tem aquela coisa de desintoxicação, não. Se ele irrita, a gente para.
não pode colocar nos óleos. Evitar, se ocorrer, lavar muito com água e sabão, ou até primeiro com óleo cargador, como oliva, né? E depois com água e sabão. Utilizar óleos essenciais em áreas ventiladas. Primeiro tem se demonstrado que é mais eficaz você difundir óleos por curtos períodos de tempo, várias vezes ao dia, que você ligar 10 horas contínuo óleo essencial. O cérebro acaba se acostumando, então aquele impacto da molécula aromática para estimular, para relaxar, eh, continua faz que aquele efeito decresça. E segundo também, se tem animais de estimação e mais, eles têm que ter um lugar onde ir onde não tenha aquele. Os animais são muito instintivos, eles são sábios nesse sentido. Evite 100% o uso interno ou puro, salvo algumas exceções como a lavanda, a menos que você seja um aromaterapeuta qualificado para isso, ou profissional de saúde, ou que sepa o que você está fazendo. Não faça ingesta. Ou utilizar sem diluir. Se você não sabe, não é formado ou não está trabalhando com alguém formado. Armazene os óleos essenciais e vegetais longe da luz e do calor. A luz e o calor degradam as moléculas e podem até transformar em moléculas que são irritantes. Antes de usar o essencial, familiarize-se com os usos, com se tem alguma questão de segurança. Por exemplo, os cítricos são fotossensibilizantes e fototóxicos. A gente fica sabendo, ok, quantas gotas é seguro, quantas gotas já é o limite para eu ter uma queimadura solar. Então, fique sabendo os usos, se tem uma questão de segurança e também as propriedades terapêuticas para fazer um uso efetivo. Outra guia muito importante: certifique-se de que todos os óleos que você está trabalhando, que está comprando, são óleos essenciais de verdade. Se você não tem óleo essencial de verdade, você não está praticando aromaterapia. E último, alguns óleos essenciais são fotossensibilizantes. O que significa? Que se você aplica puro na pele ou diluído, porém, em uma dose não segura, que cada um tem uma dose diferente, e você vai no sol ou na cama solar para você fazer o bronzeado naquelas camas de luz, você queima. E queima mesmo. E tem uma queimadura até de grau 2. Então, não é brincadeira. O bergamota é um dos mais fototóxicos. Aquela prensada em frio, a essência. Agora, aqui entra a parte técnica que nos ajuda. A essência de bergamota, ou seja, o óleo essencial extraído por prensagem em frio, é altamente fototóxico. 3 gotas cada 30 mililitros é a dose segura. Você usa 3 gotas cada 30 mililitros, pode aplicar uma área, pode ficar no sol, não vai ficar assim tomando sol, mas pode ir na rua e não tem problema. Agora, coloca mais, já tem demonstrado que pode ocorrer uma queimadura solar. Se você precisa usar um produto que tenha uma dose que exceda as 3 gotas cada 30 mililitros, você vai evitar o sol ou a cama solar depois de aplicá-lo, mais ou menos 12 até 18 horas. Ou vai aplicar uma área que você vai tapar e que não vai ter o sol direto. Então, os óleos essenciais destilados dos cítricos nunca são fototóxicos, porque aquele composto que é fototóxico, ele não sobrevive, não é extraído na destilação a vapor, mas as essências sim. Agora, boa notícia, a maioria são fototóxicos, mas tem óleos cítricos que não são fototóxicos. Por exemplo, a laranja doce não é fototóxica. As tangerinas e outras mais. Tem que ler especificamente a ficha de segurança e de uso de cada óleo essencial. Um fornecedor sério também fornece isso aí. Finalmente, vamos ver alguns casos muito interessantes, alguns estudos que fizeram em humanos e na maioria nos ambientes, ou todos em ambientes hospitalários. Então, nesse estudo daqui, é um estudo feito no ano 2018, ele está feito como um estudo sério, né, randomizado, um grupo era administrado com massagem de óleo vegetal de amêndoas doce e outro grupo com um blend de óleo essencial de amêndoas doce, 97%, e 3% de lavanda angustifolia.
E ele foi utilizado, né, para fazer uma massagem de 20 minutos, auto-administrada, sim, no joelho. Para as pessoas que têm problema de artrites no joelho, osteoartrites. Bom, depois de uma semana, eles vão medindo, né, os pontos de dor no contacto, além do que o paciente relata. Eles registraram de que depois de uma semana, o efeito foi notório, sim, nesses pacientes que tinham recebido o óleo com lavanda, do que aqueles pacientes que só tinham recebido a massagem sem nada, sem óleo de lavanda, só com óleo de amêndoas doce. O que podemos concluir que a lavanda angustifolia numa massagem pode melhorar as habilidades de movimento e diminuição da dor nos pacientes que têm osteoartrites e que essa osteoartrite no joelho limita a vida deles. Sim, porque foi comprovado no ambiente hospitalário em um grande grupo de 80 pessoas. Outro caso muito interessante é feito em um grupo de 97 pessoas, que eles foram testando diferentes combinações de óleos essenciais. Lavanda com sándalo, laranja doce com hortelã-pimenta e também combinações entre esses, né? Por exemplo, lavanda, sándalo. E eles, desculpa, laranja doce com sándalo. E eles acharam que a combinação de lavanda com sándalo ele melhorava significativamente reduzindo a ansiedade do que as outras combinações. Em que processo? En el processo de uma biópsia de mamas num hospital. Eles colocaram um patch, um patch com esses óleos essenciais perto da pessoa por enquanto fazia o procedimento. E eles notavam que a combinação específica de lavanda com sándalo por sobre as outras e sobre as que não utilizavam nenhum óleo essencial, melhorava notavelmente, baixando a ansiedade dessas pessoas. Vamos com mais evidência. Nesse estudo aqui, muito interessante, ele é um estudo para o manejo, o controle da dor neuropática provocada por quimioterapia. Alguns medicamentos quimioterapêuticos, né, para o tratamento do câncer, ele pode, como efeito secundário, dar uma dor neuropática, uma dor bem específica dos nervos, e que é de difícil tratamento. Então, eles fizeram um estudo, né, em 46 pessoas que tinham câncer de cólon. E eles separaram em dois grupos. 22 grupos receberam uma massagem nas mãos e nos pés 3 vezes por semana por 6 semanas, um mês e meio. E os outros 24, só tratamento médico normal. E eles mediram a dor, mas também a fadiga. Então, o grupo que foi administrado com aromaterapia utilizou um blend de massagem que tinha 0,5% de hortelã-pimenta, 0,1% de camomila alemã azul, 0,5% de alecrim, eu acredito, não especifica alecrim senão, e o restante, óleo de coco. As pessoas que fizeram a massagem, você está vendo aqui como diminui os registros ao longo das semanas, de maneira consistente, sem subir, o registro da dor e da fadiga. Eles melhoraram esse segundo grupo bastante. Imagina que tem uma diferença de 3 pontos entre dor e fadiga versus 5,3 pontos entre as que não receberam esse tratamento aromaterapêutico. Então, o massagem aromaterapêutico nas mãos e nos pés por um mês e meio com esse blend mostrou, evidenciou em pessoas reais, no estudo controlado, que melhora
a fatiga e a dor periférica neuropática induzida por medicação, tratamento da quimioterapia. Esse estudo aqui da direita foi feito no Brasil. E eles utilizaram a laranja amarga, ou seja, Citrus aurantium. E nesse estudo estudaram como esse óleo, a difusão, a nebulização desse óleo, né, uma nebulização bem fechada, dessa essência, na verdade, porque não é destilado, senão é prensado em frio, ele ajudava para crises de abstinência no tratamento do crack. O estudo foi feito em 51 homens. Eles foram divididos, pessoas que faziam nebulização sem nada, pessoas que faziam nebulização com óleo de laranja amarga, e demonstrou uma clara baixa de ansiedade aguda, naquele momento agudo da abstinência do crack. Um estudo bem interessante. Aí tem os links a todos eles. Desculpa. Outro estudo aqui na esquerda, muito interessante, é um estudo que fizeram em pessoas no ano 2017 que eram submetidas a uma colonoscopia sem sedação, ou seja, sem anestesia. As pessoas estão acordadas, eles estão fazendo o procedimento da colonoscopia e eles foram feitos em 74 homens que dividiram em 5 grupos. Um grupo era só a colonoscopia, outro grupo era colonoscopia e difusão só de água, sem óleo essencial, outro era de difusão de lavanda, outro era de pomelo, né, de grapefruit, esse aqui, pomelo rosa, e outro dos mantos, de absoluto dos mantos, perto, né, do paciente, enquanto ocorria estudo. Eles foram avaliando e eles chegaram à conclusão de que o grupo que respirava o absoluto dos mantos durante o procedimento foram os que menos nível de ansiedade tiveram, não é que não tinha ansiedade. E que eram, quando eles faziam a pontuação e perguntavam para eles, geralmente respondiam que menos nível de ansiedade do que os outros. E os que tinham muito desconforto abdominal, o grapefruit rosa, o pomelo rosa e os mantos foram os que menos moléstias abdominais, menos, moléstia não, desconforto em português, desconforto abdominal tinham. E, interessantemente, o da lavanda não mostrou muito melhora nesse procedimento para baixar a ansiedade. Na direita, outro estudo bem interessante é feito com pessoas com diabetes. A diabetes também pode danhar os nervos e dar dor neuropática, que é uma dor bem específica e complicada. Então, 46 pacientes foram divididos em 2 grupos. Um grupo não era intervenido e outro grupo era intervenido com meia hora de massagem de aromaterapia em pés e mãos, porque nos pés geralmente tem muita neuropatia, né? E 3 vezes por semana. E utilizaram esse blend. 1% do óleo de lavanda, 1% de geranio, 1% de alecrim, 1% de camomila azul e 1% de eucalipto limão. O eucalipto citriodora, é uma espécie diferente do eucalipto normal. E o restante é óleo de coco. É uma dose alta, né? E, geralmente, esses estudos, quando falam essa dose tópica, ele é medido em peso, em gramas. Ou seja, por exemplo, para 100 gramas, 95 gramas de óleo de coco, 1 gramo de cada um desses óleos essenciais, 5 gramas total. É uma dose bem alta. E depois de avaliar, eles conseguiram contrastar de que quando eles vão completando a escala, à medida que passam as semanas de todos os sintomas, eles vão avaliando, 66% foi a melhora em comparação a quem não teve esse tratamento de aromaterapia e não se registrou efeito secundário negativo.
Então, a conclusão é que, desse estudo, de que a massagem frequente com aromaterapia desse blend nessas doses pode efetivamente ajudar ao controle e à diminuição da dor neuropática em diabéticos. Mais estudos. Temos aqui um estudo bem interessante feito em mulheres grávidas. 96 grávidas que têm aquela coceira, picação, né, da pele quando a barriga está e a pele está se estirando, né, porque a barriga está crescendo, o bebê está crescendo. Eles foram divididos em dois grupos. As mulheres que receberam massagem com óleos de sésamo e outro grupo, a massagem com óleo de sésamo 99,5% e somente 0,5% de hortelã-pimenta. Uma dose bem baixa, mas segura para grávidas. E eles foram feitos aquele massagem e essa escala de medição pré-tratamento e pós-tratamento. Você vê que a coceira, né, a picação, é 1/3 só em comparação a quem tem a massagem normal sem hortelã-pimenta. Então, pode você medir nesse estudo que hortelã-pimenta, com seu mentol e outros compostos, ele realmente ajuda no tratamento ou a melhora daquele sintoma de picação, né, quando a pele tem essa problemática. No caso das mulheres grávidas, e foi seguro, foi um estudo seguro. Aqui na direita temos outro estudo, que é a inalação de uma mistura feita com lavanda angustifolia, manjerona doce, sábia esclareia, para melhorar a qualidade de vida, a qualidade de sono das mulheres. Em geral, mulheres que estão na idade de trabalho, que têm declarado algum nível de estresse, e que elas difundiam durante 20 minutos, 3 vezes por semana, durante um mês, para avaliar como eram os padrões de sono e depois padrões de estresse durante o dia. E conclui que o grupo, você pode ver até aqui o resumo, que o grupo do placebo era bem pouco a melhora de qualidade de vida e de qualidade de sono. As pessoas que administravam lavanda, né, para qualidade de sono, 23% aumentava, e qualidade de vida em geral, de estresse, 13%. As que recebiam massagem, porque outro grupo recebia massagem de acupuntura, né, digitopuntura, 23% de melhora de qualidade de vida, 39% de aumento do sono, e as que usavam o blend foram as que mais melhoraram, em comparação à lavanda sozinha, em comparação a nada, em comparação à digitopuntura. Ou seja, nós criamos uma sinergia muito efetiva. Esse é o conceito de sinergia, que ele é bem potente, mais do que a soma dos óleos essenciais por separado. Não foram testados os dois por separado, mas sim a lavanda, mais do que a lavanda é. Bom, temos dois estudos mais. Esse aqui da esquerda é um estudo bem interessante, né? A gente sabe que no caso da alopecia androgenética, para aumentar o fluxo sanguíneo aos folículos pilosos, então dessa maneira aumentar o grossor e a quantidade do cabelo, utilizam a molécula minoxidil. Ela está presente no mercado em duas concentrações, 2% e 5%, é muito efetivo. Mas compararam ao 2%, que é a doses baixas, que muitas vezes estão para o início da alopecia ou nos casos das mulheres, geralmente no homem desse nível da alopecia da foto dá um de 5, mas com D2 compararam com alecrim. 100 homens que têm alopecia androgenética utilizaram. Uma metade, o minoxidil a 2%, sim, 2 vezes por dia durante 6 meses, meio ano. E a outra metade utilizou uma loção ao 1% de alecrim, só a metade da dose do minoxidil. Não, Clara, mas eu acredito que seja um alecrim cineol. Os dois grupos melhoraram a queda do cabelo, incrementaram a crescida do novo cabelo. Pero o grupo do alecrim foi significativamente melhor em relação ao grupo do minoxidil. Então aqui fica demonstrado
de que o alecrim supera a 1% o óleo de alecrim em uma loção supera 1%, no caso da alopecia androgenética, do que minoxidil a 2%. No mesmo indicação de uso, 2 vezes por dia durante meio ano. Isso aqui é muito interessante. E os efeitos secundários que tem normalmente o minoxidil não foram evidenciados no caso do alecrim. Tem um efeito secundário muito preocupante, que é que tem animal de estimação. Por exemplo, os gatos, né? Você dorme e aplica minoxidil, dorme no travesseiro, fica um resíduo muito tóxico para os gatos, por exemplo. Aqui na direita tem um estudo bem interessante no caso do acne. Esse é um estudo in vitro, sim? Ela fez esse blend. Eles são vários que fizeram esse blend, que provaram diferentes coisas. Mas eles concluíram que in vitro, para a bactéria que produz o acne, como tratamento alternativo, acharam que uma solução aquosa composta por hidrolato de neroli. Gente, uma delícia hidrolato de neroli. 0,5% de etanol, ou seja, de álcool 90 graus ou mais, puro, né, para dissolver os óleos essenciais, que foram 0,05, ou seja, muito pouco, de Mei-chan, de Lycea cubeba, 0,01% menos ainda do pau rosado, e 0,01% de cravo. Ou seja, bem pouco do óleo essencial, mas bem pouco mesmo. E álcool para dissolver primeiro, e depois no hidrolato de neroli. Ele foi efetivo em 2 bactérias, P. acnes e P. epidermidis, que são as bactérias normalmente, frequentemente associadas ao acné. E que acharam que poderia ser igual e, em alguns casos, mais efetivos do que os antibióticos tópicos. Que o neroli sozinho foi efetivo, mas em sinergia com esses óleos essenciais, e nessa dose baixíssima, foi notavelmente mais efetivo. É um estudo cosmético bem prometedor. Bom, e finalmente vamos falar aqui de um blend para prevenção de câncer de mamas ou da saúde das mamas, baseadas na evidência científica. É um blend que contém 2 onças, que é 60 mililitros, sendo que a metade, 30 mililitros, é rosa mosqueta e outra metade é óleo de prímula, que são 2 óleos vegetais muito associados pela sua composição para a saúde da pele e para a saúde hormonal. E tem 14 gotas de limão siciliano, 5 gotas de copaíba, óleo essencial, 4 gotas de palma rosa, 3 gotas de sândalo e 3 gotas de bergamota, essência, prensada em frio. Nessa dose é bem segura. Então, aplicar 2 vezes por dia, fazendo massagem, evitando, né, o área central das mamas, fazendo massagem pelo resto, e que, além de ajudar a nutrir essa pele e toda a ação terapêutica interna, vai ajudar a massagem na detecção. Sim, esse hábito. E, finalmente, aqui temos uma guideline geral de porcentagem de óleo essencial segura. Claro que a gente tem que avaliar o óleo que a gente está em questão utilizando, a gente tem que avaliar a pessoa onde a gente está aplicando, para poder determinar, mas o rango é para cosméticos faciais desde 0,2% até 1,5% de óleo essencial. Para massagem geral corporal, a gente costuma usar entre 1%, 1,5% até 3%, né? Massagem de corpo completo. Para o banho, ou para produtos para usar no banho, né? A gente usa de 1 até 4%. Bem diluídos sempre.
Para problemas específicos, pontuais, que não vai ser todo o corpo, vai ser uma área, mas a gente vai usar entre 4 até 10%. Tem ocasiões específicas, tem óleos específicos que a gente vai até 20, 25, 50% ou até puro. Se você tem uma bicada de um bicho, você coloca uma gota pura do óleo essencial de lavanda angustifolia. Mas no geral, a gente usa para áreas pontuais essa porcentagem. No particular do problema do óleo essencial, a gente pode diminuir ou aumentar, né? Orégano vai ser menos de 4%, com certeza, porque é dermocáustico, e uma lavanda pode ser até pura, que a gente usa em geral para dores ou para feridas. Muito obrigado pela sua atenção e espero que tenham gostado da palestra de hoje. Para ficar em contato, convido vocês para me seguir nas redes sociais. Eu tenho meu projeto para fornecer óleos essenciais na Argentina de altíssima qualidade, testeados, que se chama immortele.com.ar, né? Em honor a meu óleo essencial favorito, preferido. Meu instituto de aromaterapia, aromaciencia.com.ar, onde eu ensino em espanhol a certificação de aromaterapia e outros cursos. E claro, no meu Instagram, que é instituto.aromaciencia. Espero encontrar todos lá. Até mais.